No final do capítulo 42, a gente vê então Jacó, depois de ouvir todo o relato de tudo que tinha acontecido, que Simeão estava preso, que foram acusados injustamente como espias internacionais, que eles já haviam ficado 3 dias presos e que eles também estavam ali com o valor que eles levaram para pagar a comida estava com eles. Que esse homem do Egito está fazendo? Meu Deus, não estou entendendo. Que bagunça. Ele vende o negócio e devolve o dinheiro, então ele está dando para a gente, ele também quer acusar a gente de roubo, o que está acontecendo? Então eles contam toda essa história, contou tudo, fez todo lá. Aí o Jacó fala, peraí, mas eu não vou levar, não vou deixar dar Benjamim, porque essa foi a condição, né? José falou, olha, se vocês querem provar para mim que vocês não são espias, traga o irmão de vocês. Gente, eu fico imaginando todos os assessores, né? Os assessores de José, o governador, o cara, o top dos tops, eles ouvindo tudo isso, eles, hã? Ele é tão inteligente, tá dando essa manota? Tipo assim, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Imagino que eles estavam assim, nossa, atordoados. Gente, como que José mudou esses dias? O sol deve estar muito quente, ele não tá legal. Mas volta, né? Então aqui a gente está falando sobre a questão do tempo de dor que Jacó permanece nele. Ele está vivendo ainda a questão do luto do seu filho que ele não viu o corpo, não enterrou, aquela coisa triste, né? De ter perdido um irmão. Ele lá tem as suas culpas, as suas considerações, mas a questão é ele não libera porque ele não confia. Uma alma ferida, ela tem essa dificuldade mesmo, ela não consegue confiar. Nós precisamos entender e avaliar. Eu me lembro que fiz aqui uma constatação a respeito do perdão e a confiança quebrada. Realmente é difícil voltar a confiar e que confiança se conquista. Mas uma coisa que nós precisamos aqui estabelecer é o limite, é uma condição aqui de que se você vai fazer essa confiança, vai ser restaurada a possibilidade, você perdoou, amém? Está perdoado. Então, você liberou aquela pessoa, mas você não vai automaticamente tirar a culpa dela. Você não vai tirar, porque a culpa é muito importante para ela. A culpa é dela, ela tem que ter a reflexão que a culpa traz e ela tem que ter a cura, que a culpa vai ser um caminho de cura para ela ser curada. Então, se ela cometeu um crime, a culpa tá lá e ela precisa ir até o fim, pagar pelo seu crime, viver o castigo que traz a paz, né? Ser restaurado, viver aquela questão de ter um crime que foi pago, a consequência do crime foi paga. Então você não pode tirar a culpa da pessoa, né? Isso vem da palavra desculpa, né? Você tirar essa culpa não é isso. Perdão não é isso. Perdão é você tirar de você o peso daquele erro, o peso daquela circunstância, o peso daquela situação. Você vai deixar a culpa na pessoa certa, o erro na pessoa certa, o que aconteceu com a pessoa certa, você tira de você e você segue a sua vida, né? Abusaram de você. O que você vai fazer? Você vai deixar com que a pessoa seja ruim, ela é o abusador, ela é o doente, você não é o doente, você não é o louco, você é o saudável. E você segue a sua vida saudável. Você vai fazer o quê? Você vai deixar com ele a loucura dele, e não com você, e não te deixar enlouquecer com aquela loucura. Você vai considerar que a vingança pertence ao Senhor e, claro, você vai recorrer à forma honesta disso ser resolvido, porque isso é um crime, então precisa ser resolvido. Mas e quando não é um crime? O que você vai fazer da mesma forma? O erro vai ficar com a pessoa, você fica livre disso, você segue a sua vida, considerando que, claro, você vai lembrar. Você vai viver circunstâncias que vão te fazer meditar sobre o que aconteceu,
vão ter revelações quando reflexões se tornarem mais profundas. Você vai entender coisas que você não entenderia na hora que aconteceu aquilo tudo. Daqui a alguns anos você pode se lembrar e vai pensar de uma forma um pouco mais diferente. Então, gente, é muito interessante compreender que o perdão ele vai tirar o erro de cima de você. O perdão, a palavra, né, é uma grande perda mesmo. Você perdeu, você assume que perdeu, admite a perda e segue a vida, né? É como se uma pessoa, por exemplo, tivesse perdido, né, um dinheiro, um valor no ônibus, né? Deixou lá o dinheiro, perdeu. O que você vai fazer? Você vai ficar com raiva, vai apedrejar todos os ônibus que passar na sua frente, você vai começar a gritar, vai arrancar todos os cabelos da cabeça, ou você vai compreender, sofrer, entender que você perdeu aquele dinheiro, não tem como pegar e vai no outro dia voltar a trabalhar e seguir a sua vida. Qual que é o mais saudável? O saudável é você entender que houve a perda. Houve a perda, mas eu não vou perder todo o resto da minha vida, cometer crimes e uma série de outras coisas devido à perda que eu tive, né? E quando é um assalto, por exemplo, houve a perda. Houve a perda, aconteceu, é fato, foi assaltado, né? Eu me lembro quando eu fui assaltada, que eu perdi a minha aliança, que era tão importante para mim. Era uma aliança com 4 pedrinhas e tinha lá, né, a representação dos meus filhos. Isso, meus 4 filhos tão sonhados tanto tempo antes, né, deles serem concebidos. Então, eu sonhava em ter esses 4 filhos, compramos uma aliança com 4 pedrinhas e de repente aquela história toda ali maravilhosa, com 16 anos de casados, então vem um assaltante e na praia, no momento de tranquilidade, e rouba aquela aliança. O que eu vou fazer? Eu vou morrer de raiva, vou morder o resto dos meus dedos, eu vou ficar com ódio, eu nunca mais vou na praia, eu nunca mais vou ter uma aliança, porque pode ser que vão me roubar a aliança. Eu vou achar que o meu casamento foi fracassado, porque agora o simbolismo importante do meu casamento foi roubado, é uma maldição. Qual é a decisão saudável? Comprar uma outra aliança e seguir. O casamento segue guardado pelo Senhor, construído, né, por 3, né, e uma das 3 pessoas é perfeita, né, o próprio Deus, vai funcionar, vai continuar dando certo. Não vou me morder, não vou arrancar os meus cabelos, porque o saudável é compreender o que de fato aconteceu e seguir. Então, quando houve a quebra de confiança, houve a quebra de confiança com uma pessoa. Às vezes você foi defraudado com um homem, né, o marido, ou você teve até uma história de um primeiro casamento terrível. A questão é que a sua restauração ela é importante e o perdão, ele vai capacitar você para estar sóbria, para tomar decisões coerentes, para você não colocar em todos os homens o mesmo olhar. Então, não que todos os homens sejam iguais, mas que o óculos que você usa é igual para todos os homens. Então, nós precisamos avaliar isso. Quais são os seus medos? Os seus medos vão indicar onde está ali a sua dor, é a pontinha do iceberg. Então, você precisa avaliar isso e entender que essa alma que foi ferida, ela consegue confiar nas pessoas novamente. Quando a ferida se tornou passado, já foi curado, aí você consegue, porque você entende que aquele patrão que foi desonesto, que fez aquilo outro, não é o mesmo que você está trabalhando hoje. Então você não vai agir com a mesma medida que você agiu com uma pessoa 15 anos atrás, você não vai agir hoje com uma outra pessoa que nem sabe de nada do que aconteceu. Então, a maior prova de que houve perdão, de que houve restauração, é você conseguir estar em situações semelhantes e agir com naturalidade, com paz, com confiança, né? Se deixando conhecer pelas pessoas e deixando as pessoas ser conhecidas por você, dando tempo para que elas se manifestem e não julgando que elas sejam iguais a outras pessoas que te feriram no passado. Então isso é muito importante, isso é um ponto de reflexão fortíssima.
Então agora a gente segue para o capítulo 43. Vem comigo.